Noite. Inclusive, Florestan, coloquei aqui na minha apresentação o IDD8, Instituto de Defesa da Democracia, 8 de janeiro. Eu queria dizer quem é o Sara e Mário, não sei se vocês conhecem o presidente do IDD8, Instituto de Defesa da Democracia, 8 de janeiro. Apresenta a vocês o presidente Florestan Fernandes. Júlio, está aqui. E o vice-presidente, quem é? Lênio Streck. E a diretora? Eu sou secretário-geral. Você sabe que no Partido Comunista quem manda é o secretário-geral, né? Exato. Olha. A vez da diretora, não é isso? Exato. Mas é o seguinte, mas tá na hora de nós colocarmos esse instituto para funcionar agora, esse julgamento de maneira mais precisa, né? Já tem mais de ano de fundado. Muito bem. Boa noite para você, Brima, como você fala, né? Brima. Nós somos Fernandes, os dois aqui, mas ele fala Brima, né? Mas não somos primos, somos primos de coração. Seja bem-vindo. Somos todos irmãos, né? O professor Fernando Augusto Fernandes. Professor, prazer imenso falar com você. Eu queria só lhe perguntar o seguinte, acho que você concorda comigo. A última coisa que a gente queria nesse momento era brigar com alguém, não é? A última coisa, a gente estava levando, e de repente aparece esse cara cheio de marra, como dizeriam os cariocas, para cima da gente, para atrapalhar a nossa vida e para nos infernizar, na verdade, com tarifaço, com ameaça, com todo tipo de arrogância. Não é? Eu acho que é isso. Estavam focados no governo Lula dar certo, tudo emprego, inflação caindo, dólar, o real se valorizando, mas vem esse troço aí nos ameaçar. Agora, o ministro Flávio Dino acabou de tomar uma decisão que me pareceu relevante e que eu gostaria da sua apreciação, que é essa decisão a respeito da validade de leis, códigos, regulações estrangeiras sobre negócios, pessoas jurídicas e pessoas físicas do Brasil. Ele estendeu o entendimento que era a respeito de certo caso que envolvia entes ingleses aí em relação à tragédia de Mariana para uma validade geral que, obviamente, afeta o caso da lei Magnitsky e das sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Fez bem o ministro Flávio Dino ao se antecipar nessa questão? Florestan veio comentar comigo isso, e aí eu estava lembrando alguns detalhes. Eu fui advogado em alguns processos de extradição no Brasil, né? Então, por exemplo, ganhei 2 processos de extradição que foram muito interessantes, porque havia um pedido de extradição dos Estados Unidos e um do Uruguai contra um determinado sujeito que foi preso no Brasil. Muito bem. E aí, o que a Suprema Corte decidiu para não extraditar o sujeito? Que o que ele era acusado lá nos Estados Unidos não era crime aqui. Veja, para você extraditar alguém, é preciso que o fato seja crime nos 2 países. E o seguinte, e ele lá era acusado de intent of a crime, ter a intenção de cometer um crime. E nós aqui não temos um tipo penal de intenção. O direito americano é muito diferente do nosso. Então, veja, mesma coisa se vier uma condenação do exterior para o Brasil. Outro dia nós estávamos comentando o caso de um jogador de futebol, né? Esqueci o nome dele, o Florestan vai lembrar, no qual o STJ deferiu o cumprimento da pena dele no Brasil. Robinho. Por que isto? Porque o fato que ele foi condenado lá também é crime no Brasil. Portanto, o Brasil recebe aqueles documentos, se está dentro também da pena que o Brasil aplica, vamos dizer que lá no exterior o cara seja condenado à prisão perpétua. Chega aqui, você não pode, você não vai
cumprir prisão perpétua no Brasil. Uma pena aqui é 12 anos. Vai cumprir 12 anos, correto? Portanto, uma sentença penal estrangeira, para ser cumprida no Brasil, ela precisa ter a equivalência de ser crime aqui e a pena ser condizente com a legislação brasileira. Muito bem. E se chegar uma pena, um fato no Brasil de um sujeito que foi condenado no exterior por um fato que não é crime aqui no Brasil? Ora, você não tem como fazer o cumprimento da pena aqui sobre o que não é crime. Né? Vamos dizer, em determinados estados americanos, vocês sabiam que é crime a mulher fazer sexo oral com o marido? Está brincando. Incrível, né? O que é isso? É isso. Como assim? Como assim? Incrível, né? Porque é o seguinte, os Estados Unidos têm legislações estaduais. Portanto, a lei é diferente em cada estado. E por isso que nós entendemos o seguinte, que você não pode punir determinadas coisas que são do íntimo da pessoa, mas tem estado que fazer sexo oral, inclusive a mulher no seu marido, é crime. Vamos dizer que haja uma condenação lá e chegue a condenação no Brasil de uma mulher que foi condenada nos Estados Unidos porque fez sexo oral com o marido. Nós não podemos determinar o cumprimento de pena no Brasil porque isso não é crime aqui, correto? Muito bem. Então, isso é para explicar o seguinte, o Flávio Dino está completamente com a razão, porque você imagina o seguinte, chega uma decisão estrangeira no nosso território. Ora, é necessário, primeiro, que as nossas cortes validem aquela decisão, correto? Portanto, é o seguinte, isso fora do direito penal também. Vamos dizer o seguinte, óbvio que o seguinte, um conflito comercial chega no Brasil, o judiciário brasileiro não vai rever a decisão, mas vai verificar se aquela decisão está de acordo com a legislação brasileira, para que ela consiga ser cumprida aqui. Então, desse ponto de vista, chegamos ao ponto da lei Magnitsky, né? O que acontece? Os Estados Unidos ele tem uma legislação e uma espécie de atitude judiciária que parece que se compõe como um juízo universal. Os Estados Unidos deseja julgar e punir fatos que não ocorreram durante a jurisdição dele, sob o seguinte argumento: quando se afeta o interesse americano, eles entendem que isso pode ser julgado lá. Esse foi o grande problema da Petrobras, por exemplo. A Petrobras recebeu uma multa, né, bilionária nos Estados Unidos e fez acordo porque as ações da Petrobras eram negociadas na Bolsa de Valores de Nova York. Muito bem, mas lembrar o seguinte, que durante muito tempo os Estados Unidos entendeu que Guantánamo poderia torturar, porque não ofendia a Constituição americana, porque não era Estado americano, né? Depois de muito tempo é que a Suprema Corte lá entendeu que não podia. Ou seja, 2 pesos e 2 medidas. Para prender as pessoas da FIFA, que estavam na Suíça, porque, no entender deles, aquilo ofendeu, né, a questão teórica da corrupção na FIFA, ofendeu os interesses americanos. Pode. Mas para tortura não podia. Então, o Flávio Dino, na minha opinião, está completamente com a razão. Agora, vamos a um outro ponto. Ou seja, o que o Flávio Dino está dizendo? Olha, para uma decisão estrangeira, uma sentença transitada em julgado do exterior, ou uma medida estrangeira, para valer dentro do território nacional, ela precisa ser homologada pelo Judiciário brasileiro. E, por exemplo, e quando é lei? O Congresso Nacional ele não aprova acordos internacionais feitos no Brasil, também é uma forma da soberania nacional ser exercida.
Né? Agora, vamos ao seguinte. Essa medida do governo Trump em relação ao ministro Alexandre de Moraes. E a opinião dada aqui ontem, segundo o relator Florestan, do Pedro Serrano, em relação aos bancos. Dizendo, olha, os bancos ganham bilhões no Brasil, bilhões, e deveriam os bancos, portanto, se preocupar em recorrer nos Estados Unidos contra essa decisão. Mas vamos colocar o seguinte, esta lei, que, na verdade, permite o presidente americano baixar uma restrição a uma autoridade no exterior, se aplica no Brasil? Por evidente que não. Não se aplica. Afinal de contas, nós temos soberania nacional. Mas como fica essa questão? Porque a lei, na verdade, cria uma punição às instituições financeiras que negociam ou negociarem em dólar e descumprirem esta restrição. Mas o banco pode impedir o ministro Alexandre de Moraes de ter uma conta em real no banco? Por evidente, na minha opinião, não. Porque vai estar dando vigência a uma ordem de um país estrangeiro no país, no nosso, perseguindo uma autoridade da Suprema Corte brasileira. Mas como vai resolver esse problema? Porque, de início, os ministros da Suprema Corte se posicionaram da seguinte maneira: bom, nós não vamos forçar a barra para não causar outros prejuízos às nossas instituições financeiras. Isso aqui, de maneira política, os ministros da Suprema Corte entenderam no primeiro momento. Certo? Mas, me diga um negócio, nós vamos permitir uma instituição financeira que trabalhe no Brasil a descumprir a nossa soberania nacional? Pergunto. Vamos perguntar as bandeiras de cartão de crédito. E uma coisa, Fernando, a coisa do sigilo bancário não teria que ser respeitado? Evidente. Evidente. Não, o banco que fornecer dados das contas bancárias do ministro Alexandre de Moraes ou de qualquer um de nós a outro país, estará cometendo crime de quebra de sigilo. Evidente. É isso mesmo, né? Por isso. O Pedro Serrano está falando o seguinte: os bancos ganham muito dinheiro, né? A gente sabe disso, é muito dinheiro que eles ganham no Brasil. Todo ano são bilhões o lucro deles, né? Se eles têm sede nos Estados Unidos, ou têm agência nos Estados Unidos, e os Estados Unidos estão criando uma ação contra um ministro do Supremo, né? O governo do Brasil não tem nada a ver com isso. É um problema do banco. Se o banco quer ter a agência lá e não quer ser punido, ele que contrate um escritório para se defender. Certo? Ele é uma empresa, está nos Estados Unidos com a sua agência, discorda da decisão, entra na justiça, né? Porque deve fazer isso, mas veja, para isso é necessário haver um conflito. Qual conflito? O banco tem que saber o seguinte: se ele descumprir a nossa legislação, ou seja, se ele fizer uma ação com base em uma determinação estrangeira que visa atingir a nossa soberania, ele tem que sofrer consequências internas no Brasil. Se os Estados Unidos vai punir ele fora, é outra questão, mas internamente. Ele tem que cumprir a lei do Brasil. Portanto, é o seguinte: olha, Mastercard, Visa, American Express Card, bancos, etc. Se vocês descumprirem a nossa legislação, nós vamos caçar o direito de você funcionar no Brasil. Aí o banco tem um prejuízo do outro lado também.
Correto? Aí ele vai buscar saber o seguinte, mas peraí, eu posso ser punido lá em X, posso ser punido aqui em tanto. Porque é o seguinte, se não houver consequências, o fato é, tem que haver consequências do nosso lado também. Há uma ameaça dos Estados Unidos contra as instituições financeiras para cumprir uma lei estrangeira. Muito bem. Nós temos que dizer, olha, o que você vai fazer fora do Brasil não Fernando, pensa o seguinte, olha a instabilidade que esse cara pode provocar no sistema financeiro dentro dos Estados Unidos pela insegurança. Se ele Sim. começa a atuar afetando instituições financeiras que são integradas num sistema mundial, ele está interferindo na credibilidade desse sistema. Sim. Tá certo? Sim, mas, mas se não houver consequências no território nacional, o banco simplesmente pode cumprir integralmente o que o país estrangeiro está dizendo, mandando. Tem que haver consequência no território nacional. Olha, você pode perder a licença de funcionar no Brasil, certo? Você pode, Visa, Mastercard, você pode deixar de ter autorização de funcionar. Aí você tem efetivamente um prejuízo do lado de cá. E isso é que fará com que eles contratem advogados lá. Não é isso? Porque eles só vão contratar advogados lá se eles tiverem uma possibilidade de consequência do lado de cá. E com uma chance enorme de ganhar, porque a utilização dessa lei está totalmente fora das normas da própria lei, né, Mário? Ou seja, desvirtuada. A lei... Foi desvirtuada. Ela foi torturada para servir a isso. Não tenha dúvida. O próprio criador da lei, da ideia da lei, deu uma entrevista dizendo isso. É uma vergonha que o desvirtuamento para atingir a democracia brasileira. Inclusive disse que hoje o Brasil é muito mais democrático que os Estados Unidos. Tendo em vista que o seguinte, que nos Estados Unidos o presidente da República ataca, por exemplo, faculdades, Harvard, etc. Aqui não. Portanto, é o seguinte, esses que estão falando de uma pseudo-ditadura do judiciário no Brasil, na verdade, são os mesmos que sempre defenderam a tortura. Eu tenho dito o seguinte, quem defende tortura, defende que o bandido bom, bandido morto, fala contra os direitos humanos, não tem legitimidade de falar em devido processo legal. Nós é que garantimos devido processo legal a eles e a qualquer um. Mas eles não têm o direito de levantar a voz e utilizar bandeiras democráticas, porque nunca foram. Bom, Sara, passar para a Sara aí. Vai lá. Desde o início da aplicação da Magnitsky, mesmo que as pessoas sejam leigas, né, intuitivamente a gente entende que não faz nenhum sentido a aplicação aqui. E aí tem a grande pergunta aqui da nossa audiência, que eu vou ler em nome do Kleber, né? Kleber Cândido, ele fala aqui que muita gente está perguntando. Mas e aí, o STF pode punir o banco que se recusar a permitir movimentação aí do ministro Alexandre de Moraes? Veja, eu acho o seguinte, o Supremo Tribunal Federal ele precisa gerar as consequências em relação aos réus investigados no Supremo, ou seja, ao Bolsonaro, ao filho do Bolsonaro que está sendo investigado porque teria vazado informações e lucrado na Bolsa de Valores ou feito alguém lucrar em relação a isso. E mesmo que não tivesse a oposição dele à autoridade do Supremo Tribunal Federal, esse é o que o Supremo tem que fazer. Agora, quanto aos bancos, quem tem que tomar providência contra os bancos é o Banco Central e é a União Executiva. Aí, na minha opinião, não é papel do Supremo Tribunal Federal. Veja, e o próprio Ministério Público. O que acontece é o seguinte, vamos ser claros, o Ministério Público, a Procuradoria da República,
deixou muito tempo abandonado o Supremo Tribunal Federal. Se omitia, sem defender os ministros do Supremo, em uma omissão dolosa, colaborando com o entreguismo bolsonarista. Por isso, os ministros do Supremo tiveram que, em determinada hora, partir de sua própria defesa. O inquérito da fake news, né, e etc. Foi isso. Porque se o Ministério Público tivesse tomado as atitudes necessárias, não precisaria o Supremo se autodefender. O Supremo, portanto, tem que criar as consequências às pessoas físicas que estão se opondo à autoridade do Supremo Tribunal Federal e querendo, como uma organização criminosa, ameaçar o juiz da Suprema Corte. Ponto. Agora, cabe ao Banco Central do Brasil, à Advocacia Geral da União, à Procuradoria da República, essa sim, tomar atitudes para que, dentro do território nacional, seja garantida a soberania do nosso país e do nosso sistema financeiro, inclusive em relação ao ministro Alexandre de Moraes e aos demais. Agora, doutor, acontece o seguinte, há uma conjuntura política, legislativa e geopolítica que muito interfere nessas questões que você está abordando. Primeiro, política jurídica. Avança o julgamento, a fase final do julgamento dos acusados da tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. Isso marcado para 2 de setembro. Marcado para 2 de setembro. Ou seja, para daqui a 13 dias. Isso é explicitamente a carta do Donald Trump para o presidente Lula, cita que esse julgamento tem que ser interrompido, mas ele, ao contrário, e diz o ministro Alexandre de Moraes, nada nos deterá, não vamos recuar 1 milímetro. Então, há essa conjuntura. Segundo, também a carta do Donald Trump cita as big techs, as plataformas, que elas estão sendo punidas no Brasil, e hoje o presidente da Câmara aprovou um projeto de urgência que será votado amanhã, de regulação das plataformas sociais, no caso das crianças e adolescentes, a partir desse documentário da adultização do FELCA, não é? Então, como é que fica, não é, a capacidade do Brasil ter soberania, sendo que há essa pauta de, como é que eu posso dizer, de assédio ao nosso país e a sua resolução? Você crê que o legislativo e o judiciário terão condições de avançar com essas duas questões tão fundamentais sob tal tipo de ameaça dos Estados Unidos? Primeiro, eu não tenho dúvida em relação a que o Supremo irá cumprir o seu papel histórico de julgar e condenar. E não estou falando só do Bolsonaro, mas estou falando os militares que participaram da tentativa de golpe. Isso é a primeira vez na história que militares e ex-comandante da Marinha é julgado numa corte civil. Vai cumprir esse papel histórico. Ao mesmo tempo, também não tenho dúvida que o Congresso irá avançar, como já fez hoje, em relação à regulação das redes sociais. O que aconteceu é o seguinte: do ponto de vista político nacional, a partir do momento em que a família Bolsonaro chamou como aliado um país estrangeiro, ele perdeu bases eleitorais. O povo brasileiro parte de uma visão nacionalista, certo? E o Bolsonaro está enfraquecido em relação a isso, inclusive sua família. Agora,
Então, do ponto de vista interno, o Bolsonaro continua caminhando para o seu próprio enterro. E o seu filho no exterior, ele deu um tiro de 357 no próprio pé, né? E o seguinte, está com um grave problema, porque está caminhando para perder o mandato. Hoje saiu uma notícia de que o Bolsonaro estaria tentando negociar, inclusive, apoiar um candidato a presidente do Centrão se o seu filho for salvo. Evidente que nem isto vai salvar o filho, nem a ele, porque todos que o cercam sabem que ele não tem palavra. Ele não cumpre. E ele não tem palavra, não tem freio. O pior de tudo, né, Fernando? O pior de tudo é o prejuízo que ele está dando. Primeiro, porque ele é aquele que vai entregando o país para o Trump, né, com as sanções. Bate palma, fala qual deve ser a sanção. Essa do tarifaço que ele patrocinou está custando ao Brasil 30 bilhões de reais. Fora isso, tem os prejuízos que ele está causando no mercado financeiro. Hoje mesmo a Bolsa caiu, o dólar subiu, por conta do posicionamento que o Supremo tem que tomar em relação às atrocidades que estão sendo cometidas pelo grupo do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Uma ação coordenada. Eu espero que um dia ele pague por esses crimes, que não são poucos. E além dos crimes, né? Ele pode pagar civilmente também pelo esse prejuízo. Eu imagino que as pessoas deveriam entrar com ações, qualquer pessoa, né? Eu acho que pode entrar na justiça contra o Eduardo Bolsonaro. Os acionistas desses bancos deveriam entrar na justiça contra a perda de valor. Vou dar uma ideia aqui a todos que nos escutem, né? Se vocês quiserem. Sim. Tem uma ação maravilhosa para vocês entrarem em todos os estados aí, que é a ação popular. Basta ser eleitor, certo? E entrar com uma ação popular, porque ele é servidor público, o filho do Bolsonaro, sim, e está atuando contra os interesses nacionais. Não tem custo, não tem nada. Vocês podem fazer uma ação popular, cada um entre num estado contra esse sujeito, para que ele ressarça os cofres públicos dos impostos que a União e os estados vão perder com o prejuízo causado que ele está dando ao país. Então, isso é uma ideia ótima aí para todo mundo fazer. É engraçado porque ele mesmo se denuncia, porque ele vai nas redes e fala que conseguiu. Vai ter mais sanções, vou fazer mais sanções, já falei com o Rubio, a coisa Agora, vai... Né? Agora, politicamente, o governo federal ainda está, neste momento, com uma atitude de não criar medidas contrárias aos Estados Unidos, continuando na mesa de negociação e etc. Mas isso pode chegar uma hora, e talvez tenha que chegar a uma hora, que isso mude. Porque, veja, nós falamos aqui da Visa, do Mastercard, do American Express. Quantos lucram essas bandeiras no Brasil? Né? Nós podemos colocar assim, se colocar, olha, é 50% de imposto em cada cartão desse na hora que remeter para o exterior. Ponto. Mas, quanto lucram as Big Techs no Brasil? Não é isso? Além da regulamentação. Quanto lucra também a Netflix, o YouTube? Hein? Nós estamos aqui pelo YouTube agora, não é isso? Isso, YouTube. Então, o seguinte, veja, todos são mecanismos internacionais que hoje lucram com o Brasil. O Brasil não é um mercado pequeno. Vamos colocar o seguinte,
O Brasil é um dos maiores países do mundo, um dos maiores mercados do mundo. E outra coisa, vamos lá, e coisas que parecem bobas, mas vamos pensar assim, Outback. O Outback é um restaurante que não é australiano, é americano. Você sabe onde o Outback mais lucra no mundo? Brasil. No Brasil. Portanto, é o seguinte, olha, para remeter qualquer valor para o exterior, 50% de imposto. Uma hora o Brasil... Nós temos tanta coisa que nós podemos taxar deles aqui. Isso aqui é um mercado maravilhoso para os Estados Unidos. O Brasil vai ter que dar o sinal para que os americanos, os empresários americanos, comecem a tomar atitude dentro dos Estados Unidos também. O Brasil tem que, uma hora, dar o seguinte recado: olha, dentro de 60 dias, nós vamos ser obrigados a taxar as empresas americanas também no Brasil. Se lá não for derrubada essa medida. Isso vai forçar com que os americanos façam ações lá. Não é só... Lógico que os empresários americanos que importavam produtos brasileiros que se sobretaxaram devem entrar lá e estão forçando as autoridades americanas. Mas nós temos que criar uma pressão do lado de cá. Né? É isso mesmo. Porque se não fizermos, eles não vão atuar lá dentro. Agora, Fernando e Mário e Sara, achei divertido isso aqui, olha. A justiça italiana mantém a prisão de Zambelli após a atuação da AGU, né? A justiça italiana decidiu manter a prisão cautelar à deputada licenciada Carla Zambelli, rejeitando o pedido da defesa para que a pena fosse convertida em prisão domiciliar. A decisão publicada na última sexta-feira e revelada em nota da AGU nessa terça-feira foi tomada após a audiência no Tribunal de Apelações de Roma, no dia 13, e levou em consideração documentos e argumentos apresentados pela Advocacia Geral da União. Segundo a AGU, a defesa da parlamentar havia questionado a prisão sobre 3 pontos principais: a suposta falta de condições de saúde adequadas para permanecer no cárcere italiano, a inexistência de pedido internacional de prisão válido e a ausência de solicitação formal de extradição. Diga, Fernando. Eu queria dizer o seguinte, eu comecei aqui o nosso bate-papo contando os processos de extradição, né, que eu atuei na Suprema Corte aqui. Uhum. Se a justiça italiana entendesse que o Brasil estivesse vivendo uma ditadura, como eles falam, e que eles são todos objeto de uma grande perseguição da ditadura do judiciário, e que essa decisão, portanto, era uma decisão política, eles davam asilo político para ela lá e negavam a extradição, e negavam isso. Essa decisão é um indício claro de que o seguinte, que ao contrário, o judiciário da Itália reconhece o nosso país como um país soberano, independente e democrático. E que a decisão da Suprema Corte foi determinada, foi proferida em relação ao crime, que também é crime lá. Exatamente. Perfeito, Fernando. Queria agradecer muito sua presença aqui. Não, peraí, que o Fernando gerou expectativas aqui, ele não pode ir embora. O pessoal está perguntando como é que faz para entrar com essa ação popular. Olha, você pode botar aí no Google, vamos colocar aqui. Primeiro, ação popular, qualquer pessoa pode entrar com uma ação popular. Tá? Ação popular contra Eduardo Bolsonaro. Ação popular é uma ação, é um instrumento jurídico constitucional que permite qualquer cidadão a propor uma ação judicial para anular atos lesivos ao patrimônio, à moralidade administrativa ou ao meio ambiente. Muito bem. Tem uma lei que regula a ação popular. Está aqui, ó. Primeiro, é a lei, está no artigo 5º, 63
inciso 63 da Constituição Federal, a ação popular, e regulada em uma lei que é a 4.717 de 65, certo? 4.717 de 65. Diz o artigo 1º, qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos, mas também responsabilizar, tá? Você pode responsabilizar autoridades, né? Em relação a lesões à União, aos Estados. Portanto, é o seguinte, para você entrar com uma ação popular, lesivos ao patrimônio público. Qual patrimônio público está sendo lesado? Primeiro, quem é a autoridade que está lesando? Um deputado federal. Um deputado federal está lesando os interesses nacionais e lesando os interesses da União, a qual ele é servidor público. Porque ele é deputado federal, servidor da União. Não só deputado federal, ele é também da Polícia Federal, ele tem um cargo na Polícia Federal que ele está licenciado. Muito bem, mas nesse momento ele está ocupando o cargo de deputado federal. E como deputado federal, ele está causando uma lesão aos cofres públicos da União. Não trabalhando. Além de ter que devolver salário, etc. E é o seguinte, ele está causando uma lesão aos interesses da União no momento em que a União deixa de receber impostos pela importação de produtos, exportação de produtos. Certo? Porque é o seguinte, na verdade, isso traz divisas para o Brasil. Porque a exportação do produto, ela é isenta de imposto. Mas o fato é que, quando você exporta, você traz valores para o Brasil. E esses valores pagam imposto. Exatamente. Portanto, é o seguinte, ele está lesionando os cofres públicos, do tesouro público, com essas atitudes. E portanto, para entrar com uma ação popular, basta ter título de eleitor. É isso aí. E o seguinte, não tem custas, não tem condenação de honorários. Portanto, é o seguinte, olha, qualquer um que está discutindo pode entrar com essa ação, qualquer um. Uhum. Muito bem. Bom, já Fernando, chegou, Andréia. Nossa Andréia chegou aqui para dar continuação, segunda parte do Boa Noite. Queria deixar um abração aí, depois a gente volta a essa conversa, hein, querido? Um abraço, Brima.